O mercado de sedãs compactos ganhou um grande concorrente quando o City se modernizou, com uma missão tripla de substituir Fit na versão hatch, o próprio City na versão sedã, e suportar um pouco os clientes do Civic enquanto ele não chega numa nova geração importada, por cerca de R$122 mil nessa versão EXL, que não é a versão de topo. Você compraria? Vem comigo pro vídeo e roda a vinheta. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal da Instacarro, deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário. Se ficou com alguma dúvida com relação ao carro, pode deixar nos comentários, se quiser fazer alguma pergunta. Ou se você queira que eu faça avaliação de algum carro novo, usado ou seminovo, também deixa aí nos comentários qual é esse veículo que eu vou tentar fazer essa avaliação para você. Esteticamente dá para dizer que o novo City ele é um carro bem mais bonito do que na antiga geração. Só que pensando aqui só nessa linha, o que ele tem de diferença entre as versões? O City EXL, para começar da versão Touring, você percebe que ele tem os faróis diferentes. Na versão Touring ele usa sistema Full LED, aqui ele utiliza projetores com lâmpadas halógenas. Então você dirigindo esse carro você vai ver que ele ilumina o caminho em lâmpada amarela. De lado, praticamente a mesma coisa, rodas de 16 polegadas, mesmo visual aqui da lateral, e na traseira também a gente visualiza o mesmo detalhe com essa bonita, para mim, uma das lâmpadas, umas lanternas mais bonitas assim do segmento do City Sedan. E o resto eu vou mostrar para vocês lá dentro. O interior dele aqui tem um conceito bastante diferente do que das antigas gerações dos veículos da Honda e principalmente com relação ao City. O painel de instrumentos dele, ele é mais simples, tem um visual mais simples, tem um acabamento um pouco inferior, até, na minha opinião, ao que era, por exemplo, do Civic, do que era exemplo do Fit e do próprio City. Ele está mais simplificado, mas mesmo mais simplificado ele continua bem completo. Mas vamos começar aqui pelo lado esquerdo. Os botões de controle dos vidros, dos retrovisores elétricos, tudo mesmo padrão do que era da Honda, visual bastante semelhante. Do volante multifuncional, é um volante novo. Então aqui do lado esquerdo a gente tem os botões do volume, para você trocar as bandas de áudio do que você está ouvindo aqui do seu sistema multimídia, pode ser de rádio FM ou das músicas que você está ouvindo através do seu tocador de músicas. E na parte superior aqui tem o botão Home, que é o botão do computador de bordo. No computador de bordo você tem acesso através desse botão e através desse botão de seleção aqui giratório, você troca entre as funções. Mais abaixo aqui a gente tem os botões para poder atender ou desligar uma chamada e os comandos de voz. E aqui do lado direito do volante a gente tem o botão do controle de cruzeiro. Ele não é adaptativo nesse caso, ele é um controle de cruzeiro simples, então você programa uma velocidade e o veículo vai se manter nessa velocidade. Legal para você usar principalmente disso em rodovia. Então, por exemplo, você vai rodar numa rodovia a 110 km por hora, você programa a velocidade aqui, tira o pé do acelerador e do freio e vai manter essa velocidade. A principal diferença do controlador de cruzeiro adaptativo é que ele aceleraria e frearia de acordo com o carro da frente. Nesse carro aqui ele vai acelerar constante. Se você precisar reduzir velocidade, fazer alguma ação, você vai precisar atuar nos freios. Ainda falando no volante, ele tem aqui a parte de trás os pedal shifts para você fazer troca de marchas de maneira manual. Então do lado direito para aumentar a marcha, do esquerdo para baixar. E vindo mais aqui para essa área central do veículo. A central multimídia dele, ela tem conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Mais abaixo ele tem o controle do ar-condicionado digital, nesse caso aqui ele é de uma zona só, não é de duas zonas. E o que eu acho legal é que nesse painel eles usaram o conceito de você ter um espaço para guardar o celular. Então você pode guardar seu celular aqui tranquilamente sem precisar roubar espaço de porta-copo. Porta-copos aqui na região frontal da alavanca de câmbio. Botão Econ para você mudar o modo de funcionamento do veículo para economia de combustível. Alavanca de câmbio simples. Freio de mão também padrão, a gente não tem freio de mão elétrico nesse caso. E chegando aqui aos bancos, os bancos do City eles são grandes, eles apoiam bem o carro, são bancos que apoiam bem, no caso aqui o motorista, eles são largos e são compridos, então pessoas mais gordinhas assim que nem eu se sentem confortáveis nesse carro e pessoas mais magrinhas com certeza vão sentir que estão num sofazão gostoso de dirigir. E agora eu vou falar detalhes dele no banco de trás. Aqui no banco de trás, na posição que eu dirijo, eu tenho um bom espaço para as pernas, é um dos melhores assim, espaços assim,
dos sedãs assim, dessa categoria, ele tem o mesmo entre-eixos do Onix Plus, por exemplo. Então, ele é um carro bastante espaçoso para quem vai aqui no banco de trás. E a anatomia do banco também é bastante confortável. O que é interessante é que ele tem uma curvatura que apoia bem a sua região lombar. E na lateral do banco aqui, ele não termina reto, ele termina com uma curva para apoiar a sua região lombar na lateral aqui do lado do banco do passageiro. Então você vai sentir que você está bem apoiado nessa região e está confortável nessa região das pernas. E mais aqui do que a gente pode falar desse carro, não tem muito jeito. A altura desses veículos sedãs compactos, eles sofrem mesmo com essa altura por conta da caída do teto. Então, para minha altura aqui, eu estou com a minha cabeça praticamente encostada no teto para andar mais confortavelmente, é o mesmo caso do que eu falei de outros carros aqui, dessa categoria. Eu teria que andar mais agachado e para ter uma altura um pouquinho melhor. Mas isso não tem muito como fugir, isso é muito característico dessa categoria. E outro detalhe é a saída de ar-condicionado para os passageiros traseiros. Então aqui eu tenho a saída pro passageiro dessa posição e aqui para o passageiro dessa outra posição. Então eu consigo mudar aqui, ó, tanto na direção quanto na altura. E mais abaixo, uma tomada 12 volts para carregamento de celulares ou qualquer outro tipo de aparelho. Não é uma saída USB, precisa de adaptador, caso você precise usar um USB aqui. Uma outra coisa que estreou aqui com essa nova geração do City é a motorização dele. O que é interessante é que ele usa um motor aspirado com injeção direta. Isso não é uma combinação muito comum. É mais comum você ver injeção direta combinada com motores turbo. E qual que é o grande, digamos, o problema dessa combinação? Geralmente os carros de injeção direta aspirados, se você usa um combustível de má qualidade, você pode sofrer com problemas no sistema de alimentação do seu carro. Então toma muito cuidado na hora de você escolher o combustível para o seu carro, seja ele etanol ou gasolina, sempre foca na qualidade do combustível para que você tenha todo o sistema aqui mantido na sua excelência de funcionamento. E uma outra característica interessante, que isso aqui, quem teve carro da Honda, um carro japonês de um modo geral, é característica clássica, que é esse sistema que eles usam aqui do radiador, que eles utilizam uma tampa em cima exatamente do radiador, mais um reservatório externo para você fazer o abastecimento. Então você confere o nível por esse reservatório externo, mas a tampa do radiador em si é pressurizada e aqui ele usa dois sistemas, um pressurizado e um sistema não pressurizado ali no reservatório. Praticamente ninguém mais usa esse tipo de sistema, mas é um sistema muito clássico das marcas japonesas e isso é mantido aqui. Se funciona bem, tem tanto tempo de mercado mantido aqui na Honda, eles não quiserem inventar nesse sentido. E outros detalhes aqui que são legais de ver para quem gosta de mecânica, para quem gosta de saber características do carro. Aqui, o coxim do motor dele é muito fácil de você ter uma posição para fazer uma troca, para fazer uma substituição, então ele tem uma posição boa. O motor, ele tem uma posição de instalação no carro, ele é inclinado, ele não é um motor 100% montado na posição vertical, ele tem uma inclinação na direção do motorista. Isso também acontece para que você, em caso de acidentes, isso facilita o deslocamento do motor. E outra peça aqui também que é legal de falar é a central do ABS. Essa é uma peça que ela é muito comum de ficar escondida no carro, geralmente próxima ali do servo-freio. Nesse carro não, ela fica bem fácil o acesso, ela fica numa posição tranquila, então qualquer parte de diagnóstico no sistema de ABS, qualquer reparo, isso facilita muito para o trabalho dos mecânicos, até para você mesmo. Então quanto mais fácil aqui, menos mão de obra você paga, é mais tranquilidade para você no dia a dia. E agora vamos para o test drive que eu vou te mostrar como é que funciona na prática esse motor aqui. Como eu falei, esse motor aqui do City 1.5 aspirado com injeção direta, ele estreou nesse carro aqui no Brasil. E eu acho que o principal mérito desse motor é o como ele é elástico, como ele é bom de dirigir na cidade principalmente. Então, combinado aqui com esse câmbio CVT, o CVT ele não tem delay como costumava ter os carros com câmbio CVT antigos. E ele proporciona uma saída de velocidade, uma saída da imobilidade no caso, com agilidade, e quando eu estou andando com ele já em tráfego normal, ele tem uma suavidade que você com certeza você não vai perceber as trocas, a não ser que você force um pouco o acelerador, você vai ouvir que a rotação sobe
e depois ele estabiliza uma rotação mais baixa, mas isso como é natural de todo o câmbio CVT. Mas voltando a falar aqui da característica do motor, ele é um motor que ele é muito gostoso, ele é um motor que tem uma resposta muito próxima do que você percebe como ideal, principalmente no uso urbano. Por que eu falo no uso urbano? Quando a gente coloca esse carro no uso rodoviário, o nome dele diz tudo, ele é City. Ele é um carro para andar na cidade. Quando você coloca ele em rodovia, que você andar em velocidades mais altas, você percebe que ele não é um carro muito ágil. Então, mesmo que eu venha aqui e coloque o câmbio na função S, que é onde eu trabalho aqui com rotações, com trocas mais altas, olha a diferença aqui, ele já subiu para uma rotação, eu estou a 40 km por hora, ele estabilizou numa rotação de 2.500 RPM para me proporcionar um pouco mais de torque de saída. Mesmo nessa condição, ele não é um carro ágil, um carro rápido. Pra você ter uma ideia, o 0 a 100 dele está acima da casa dos 10 segundos. E em retomadas também a mesma coisa. Em retomadas é a característica clássica de um câmbio CVT. Ele primeiro sobe bastante a rotação para estabilizar a rotação do motor lá no alto, aproveitar o máximo da faixa de torque e oferecer uma saída mais ágil. Só que isso, assim, é um carro para a cidade, você consegue fazer uma viagem tranquilamente, você consegue estabelecer uma velocidade de cruzeiro tranquila, só que você não espere que você vai ter um carro veloz, um carro bom de ultrapassagem. Ele faz o que você precisa da maneira mais adequada possível, mas sem nenhuma inspiração de qualquer caráter esportivo. Mas para mim, assim, o principal mérito desse carro não é nada relacionado a desempenho, apesar do desempenho ser bom no uso urbano. Para mim, o principal mérito dele, na verdade, os dois principais méritos, é o quanto ele é econômico do ponto de vista de consumo de combustível e o como ele é confortável e gostoso de dirigir. Pra você ter uma ideia, andei com esse carro aqui em torno de 120 km até aqui, principalmente com foco mais dentro da cidade, pegando trechos de trânsito sim, não tantos assim de trânsito livre, e eu consegui médias de até 12 km por litro com etanol no tanque. É uma média muito boa. Não dá para hoje você pensar em um veículo que com etanol ofereça esse consumo de combustível e de um carro que ofereça a mesma condição de conforto e de dirigibilidade nesse combo que o City te oferece. E eu já fiz a gravação, já avaliei o City Hatchback na versão Touring e eu posso te dizer assim, sem nenhuma dúvida, que o City Sedan é um carro bem mais confortável do que o Touring Hatchback. Por quê? Até porque com o terceiro volume ali da traseira de um veículo sedã, ele ajuda a equilibrar um pouco mais as massas, a massa suspensa do veículo relacionado à suspensão. Então, quando você passa em irregularidades da pista, quando você passa em lombadas, quando você força um pouco mais as condições do veículo, ele consegue distribuir essas imperfeições de uma maneira melhor pela cabine e você percebe muito menos essas irregularidades. Mas não que tenha algo muito específico na característica de suspensão dos meios do carro. Na verdade, a suspensão ela tem a mesma configuração para os dois veículos. Claro que como ele tem uma traseira maior, um peso maior, a suspensão traseira tem uma calibração diferente, mas andando, a percepção do quanto você percebe, o quanto ele é mais gostoso de dirigir, é praticamente realmente um outro carro. É bem diferente. Então, falei, ele é econômico, é gostoso de dirigir, tem um bom desempenho na cidade e ele é bem completo. Então, é um carro que te oferece um computador de bordo digital, ele tem controle de cruzeiro, central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ar-condicionado com saída para os bancos traseiros, tem vidros elétricos, travas elétricas, tem controle de estabilidade de tração, auxiliar de partida em rampa, 6 airbags, é muito completo. Só que com todos esses acessórios, quando você vai comparar ele com a versão Touring, os 10 mil de diferença no preço, eles se justificam principalmente nos sistemas semi-autônomos, que esse carro aqui não tem. Então, por exemplo, ele tem controlador de cruzeiro, eu consigo aqui programar uma velocidade, coloco aqui, por exemplo, uma velocidade muito baixa eu não consigo programar, mas eu consigo setar aqui uma velocidade máxima do veículo, e ele vai rodar, por exemplo, a 60 km por hora e ficar constante nisso. Se eu precisar reduzir a velocidade por algum motivo, eu preciso atuar no pedal do freio para que isso aconteça. Ou se eu precisar aumentar a velocidade por qualquer motivo, eu precisar acelerar. Num carro com controlador adaptativo, ele se baseia pelo veículo à frente e se o carro da frente frear, ele vai frear junto.
e vai manter uma distância segura. Nesse caso ele não tem. Outra coisa que ele também não tem é um auxiliar para poder manter o veículo na faixa. Por ele não ter esse auxílio para manter o veículo na faixa, é um carro clássico. A obrigação de você como motorista é se manter na faixa, é dirigir com a segurança da maneira correta. Só que quando você está numa situação como essa daqui, que é uma via estreita que passa a moto dos dois lados, aquele carro ele consegue te manter de uma maneira dentro da faixa que você não, por algum motivo, se distraia e oscile para um lado ou para o outro e possa causar um acidente. Esse carro aqui não, a atenção é totalmente sua. Então, e outra coisa que ele também não tem é o alerta de colisão frontal. Então, se por algum motivo eu me distrair ou ocasionar algum problema, por exemplo, uma moto cruza muito rápido na minha frente, um veículo entra na minha frente, tem algum tipo de acidente muito rápido na minha frente, eu não tenho o tempo de reação necessário, o assistente, no caso de frenagem para colisão frontal, ele vai frear o veículo para poder evitar essa colisão. Nesse caso não, toda obrigação é minha. Então, assim, ele é menos completo que a versão Touring, mas ele não deixa nenhum acessório fora que não seja uma obrigação do motorista exercer com a responsabilidade de se manter atento ao trânsito e de dirigir de maneira segura. No meu gosto de dirigir, eu prefiro carros que não tenham esse tipo de sistema, porque eu gosto de estar no controle, eu não gosto de nenhum sistema atuando ou interferindo na minha direção. Eu gosto de me manter atento e gosto de me manter de uma forma que eu saiba tudo que eu estou fazendo, tudo que está dentro do meu controle. Em alguns carros, esses sistemas semi-autônomos são tão invasivos que você passa o tempo todo brigando com ele. Às vezes você está dirigindo aqui, você precisa se manter mais à direita por causa de uma moto, o sistema semi-autônomo te corrige para o centro da faixa, e isso nem sempre é bom. Então, para o meu gosto, isso aqui satisfaz. Mas para quem já busca um veículo mais seguro, mais atualizado do ponto de vista de tecnologias, talvez você tenha que investir na versão Touring. Pensando em concorrentes para esse carro aqui no mercado nacional, a gente pode citar 3, todos eles na versão topo de linha: Volkswagen Virtus, Chevrolet Onix Plus e Hyundai HB20S. Todos eles concorrem mais ou menos nessa mesma faixa de preço, em torno de 122 até 128 mil reais. Bastante semelhante a esse carro, só que todos os outros concorrentes eles contam com sistemas semi-autônomos de condução, em alguma forma, com exceção do Volkswagen Virtus. E tem um nível de equipamentos fora essa parte semi-autônoma bastante semelhante. A diferença é que para você ter um City que atinja esse mesmo nível de equipamento, você precisa pagar mais caro, cerca de 10 mil reais a mais. Em dirigibilidade, em economia de combustível, talvez o City seja um dos melhores carros do segmento. Ele é econômico, é gostoso de dirigir, é um carro confortável, espaçoso, tem um ótimo porta-malas. Mas se a sua preocupação é um veículo que seja mais seguro, com mais itens de segurança, principalmente de apoio à condução, talvez você precise investir mais na versão Touring. E aí, você acha que o City Sedan nessa versão XL cabe na sua garagem? Então que tal você vender o seu carro usado ou seminovo na Instacarro? Só aqui você vende o seu carro com garantia de dinheiro no bolso. Vem para Instacarro!